Olá! Bem, hoje nós vamos fazer aqui o conserto de um inversor de tensão on-grid, beleza? Os inversores on-grid, eles são idênticos aos off-grid, legal? Eu tô aqui com ele já, é da marca Voyager. Já até abri ele, já adiantei para nossas aulas não se estender e ficar mais rápido, né? E a gente não ter que parar. Então nós vamos fazer todo o procedimento, é a mesma coisa que se faz no inversor off-grid, exatamente os mesmos procedimentos. O inversor on-grid, ele tem na sua etapa de proteção alguns detalhes, que é o circuito anti-ilhamento. O que seria o circuito anti-ilhamento? O on-grid, para ele poder iniciar, ele precisa primeiro identificar a rede elétrica, porque ele sincroniza. Quando ele identifica que tem rede elétrica, aí sim ele libera e injeta na rede, sincronizando. Quando a companhia elétrica, a rede elétrica desligar, faltar luz, qualquer coisa, ele automaticamente ele também desarma. Então ele tem esse circuito de proteção ali. Um ou outro detalhe a mais que deva ter, mas o mais importante que você vai observar no inversor on-grid é esse detalhe do circuito na etapa de proteção, no microcontrolador, o circuito anti-ilhamento. Esse ilhamento, alguns inversores da China, ele tem essa falha. Quando tem uma carga capacitiva, por exemplo, um ventilador, uma carga indutiva ou capacitiva, um ventilador, por exemplo, está aqui ligado, está calor hoje, o inversor, ele recebe a carga reativa e ele identifica isso como rede elétrica. Mesmo que acabar a luz, ele continua injetando, mantendo aí o ventilador ligado. Isso é problema, porque isso injeta na rede. Então isso é alguns defeitos. Agora, vai ser muito difícil você ter aí um inversor senoidal, um inversor on-grid homologado. Geralmente os inversores homologados são inversores que duram muito tempo, não queimam com facilidade, e as empresas que instalam ali, eles dão assistência técnica, eles têm já assistência técnica, que é geralmente o próprio fabricante, como a Fronius e vários outros aí, a EcoSolis, que já está no Brasil. Então existem várias empresas que, além de vender, eles dão assistência técnica, já tem assistência técnica. Então dificilmente vocês vão ver um inversor homologado para reparo. A maioria vai ser inversor para sistema off-grid ou esses inversores on-grid que compra na China, tá? Pode ser que pinta para você, nós vamos ver o procedimento aqui, beleza? Vou aqui para a bancada e nós vamos iniciar aí o reparo. É bem legal, é mais fácil, é mais light, o circuito é mais leve, vai ser bem legal. Então vamos lá. Beleza, pessoal? Olha, tá aqui na bancada, já tirei ele de dentro da caixa. Essa aqui é a caixa, tá? Voyager. Legal, ó, só para vocês terem uma ideia. Tirei para facilitar, não tem necessidade, essa parte é a parte que aí bem simples, não tem que explicar como é que abre, né? Só desparafusar. Os MOSFETs vêm travado aqui na lateral, olha. Então tem que tirar eles aqui na lateral, vem com essas presilhas, enfim. Isso aí você vai ver aí como é que é. Vamos lá. Vamos fazer o procedimento, tá? Um detalhe importante, bancada bem limpinha, tá? Você tira toda, porque pode ter resto de solda. E aí, meu amigo, você pode fechar curto aí. Então vamos lá. Qual é o procedimento inicial? Testar se está em curto-circuito com o teste de continuidade. O teste de continuidade, aqui tem um positivo e negativo. Nós sabemos que como é que funciona. Nós vamos olhar aqui. Vamos lá, ponteira negativa no negativo, ponteira positiva no positivo, ele vai apitar. Não, ele carregou. Se eu inverter, ele vai apitar descarregando. Quando zerar, ele vai... Zerou, parou. Vamos lá de novo. Inverteu, apitou, zerou, parou. Por que que isso acontece? Vou pegar para vocês aqui, vou mostrar o porquê que isso realmente acontece, porque que isso é
o comum. Isso aí é a prova de que não está em curto. Por quê? Olha, já está aqui aberto para a gente justamente ver, olha. Na etapa aqui, que nós vamos daqui a pouco analisar, deixa eu só... Aqui, ó, eu tenho capacitores desse lado, tenho capacitores desse lado. Então, esse BIP é a ação dos capacitores. Olha, vamos lá. Está aqui um capacitor eletrolítico, negativo no negativo, positivo no positivo. E eu agora, deixa eu só melhorar aqui a imagem, vou colocar, ó, ele carregou, se eu inverter, ele vai apitar, descarregar, se eu inverter, vai apitar, descarregar, se eu inverter, apitar, descarregar e carregar novamente. E assim fica. O que é isso? Isso nada mais é que o filtro capacitivo. Então, esse inversor está com a entrada ok. Nós temos que medir se está em curto a saída. Legal? Então vamos botar aqui o multímetro. Deixa eu subir só um pouquinho a tela. Então vamos lá, ó. Fase e neutro. Ele deu uma resistência. Vamos testar com terra, que o terra dele é diferente, tá? Tem que medir. Deu lá um valor, vou inverter aqui. Tem que medir se há... Olha, eu tenho um curto-circuito entre uma das fases e aqui o terra. Ou seja, daqui para cá, ele está dando curto-circuito. Não é para dar. Não é para dar, ó. Certo? Ou seja, entre uma fase e o neutro, eu tenho lá, ele mede um valor que nada mais é os filtros de saída. Aquele valor ali são os filtros de saída, legal? E tá ok, olha, entre a fase e a outra fase, né? Se eu botar nessa fase com terra, ele também vai marcar nada. Se eu colocar na outra fase, curto-circuito, zerou e não sai do zero. Então eu tenho já um curto-circuito na entrada. Por ser um inversor on-grid, eu posso ligar ele aqui. Na minha bateria, porque o circuito de proteção anti-ilhamento, aquele que impede de você injetar se não houver uma rede elétrica, isso aqui você tem que ligar junto com a tomada da sua casa, lógico, você tem que ligar aqui a fase com fase, lá, fase neutro, se for 110, que é o caso desse aqui. Ele tem o circuito de proteção, ele vai apitar o alarme, ou simplesmente ele vai ficar aqui vermelho, ou algum sinal ele vai dar me dizendo que tem alguma coisa de errado. Então deixa eu pegar aqui a minha... Vamos ligar ele aqui na tomada, deixa eu só dar um zoom legal, aumentar aqui a visão de vocês. Olha, o que eu fiz, ó, disjuntores no cabo, importante você fazer isso, tá? Porque se tiver em curto, o disjuntor vai desarmar, tá? Vamos fazer um teste aqui agora para mostrar para vocês, ó. Então eu já tenho lá no positivo, ó, lá. Se eu encostar aqui, fechar curto, ó, vai desarmar o disjuntor lá, ó. Desarmou. Então, isso aqui, bota um em cada cabo para você não correr o risco de fechar curto aí, legal? Então, ó, vamos ligar aqui com cuidado para não encostar. Ele desarmou já porque tá ligado. Vamos lá de novo. Deixa eu ligar. Beleza, agora eu vou ligar aqui. Ele desarmou aqui também. E está em curto-circuito em algum lugar aqui. Fechou curto-circuito em algum lugar. Tá? Tá desarmando. Por isso que tem que ter isso aqui, tá? Por isso que você tem que ter... Ah, já sei, eu liguei errado os cabos. Liguei invertido, tá? Ele também tem proteção para ligar cabo invertido. Olha, um acidente, um pequeno acidente estava acontecendo aqui, tá? Mas ainda bem que eu tô com os disjuntores. Os disjuntores desarmaram. Então vou ligar um de cada vez. Legal, agora sim, eu vou ligar o botãozinho aqui, vamos ver se ele vai me dar algum sinal. Ó, apitou. Apitou. Deixa eu desligar aqui novamente, vamos ligar de novo.
Acendeu a luz e apagou. Vamos lá de novo. Aqui é o LED Power. Acendeu, já entra em proteção, ele não injeta, beleza? Não injeta. Então eu vou começar a fazer a investigação. Vou desligar tudo, só queria comprovar. Ele já avisa, já apita, né? Porque ele entra em proteção. E nós vamos, deixa eu só tirar a bateria daqui, todo cuidado é pouco. Detalhe importantíssimo, gente, olha, o cabo põe disjuntores aí, disjuntores de 10 amperes no máximo, para qualquer curto que der, igual foi agora, liguei invertido, uma displicência minha, tá? O disjuntor desarmou, protegeu, apesar dele também ter proteção contra polaridade inversa, ele também, mesmo assim, às vezes não segura, então o disjuntor acaba aí sendo a mão na roda para a gente não causar acidente maior. Vamos lá então, vamos identificar, vou dar um zoom lá. Vamos lá, vamos identificar. Eu tenho aqui a entrada das baterias, positivo e negativo, que são esses fios aqui, que vem para a primeira etapa. A primeira etapa é de alta frequência, tá? Alta frequência, que nós temos 3 transformadores de ferrite, temos esse conjunto de MOSFETs, que está chaveando em alta frequência também, ele é de alta frequência. Legal? É importante frisar isso. Depois disso, ele joga para aquela ponte retificadora, que está ali todos os diodos, vocês estão vendo. Legal? Tá aqui, olha, todos os meus diodos, que são a etapa retificadora, que joga para a etapa de potência final, que são os MOSFETs de saída aqui, ó. Beleza? Etapa retificadora, etapa de potência final, e aqui tá os cabos que vêm direto para a tomada de saída. Aqui tá em curto. Qual é o primeiro, qual é a maior porcentagem de defeito aí nos inversores? MOSFET. Então já vou direto nele. Eles devem estar em curto-circuito. Vamos lá, circuito microcontrolado. O microcontrolador está aqui, ó. Esse aqui é um tipo um PIC, um CI PIC, um controlador qualquer, um microcontrolador. Tá? Ele que faz a oscilação. E tem aqui complemento, aqui está a etapa de proteção, eu tenho um BIP aqui, eu tenho toda a etapa de proteção, que protege contra inversão, polaridade invertida, alta tensão, baixa tensão, bateria muito baixa, bateria muito alta, e o circuito de proteção anti-ilhamento, que está aqui também, legal? Então eu vou pegar agora o multímetro, deixa eu ver se eu dou um foco legal lá, tem 3 perninhas, o MOSFET, né? 3 perninhas, vamos lá. Escala de continuidade. No meu, aqui no caso, eu tenho o BIP. Então não vou mostrar a tela do multímetro. Vamos lá. Aonde que o curto-circuito acontece? Geralmente entre o drain e o source. Então eu vou começar daqui para cá, tá? Vamos lá. Se eu encostar aqui, provavelmente está em curto, ó. Apitou. O primeiro MOSFET está em curto. Esse tipo de teste pode ser feito na placa, tá? Outros tipos de teste tem que remover o MOSFET, como foi o caso daquele MOSFET que ele só entrava em curto quando armava. Não tem como fazer esse teste na placa. Vamos lá, o outro que está do lado está em paralelo. Curto-circuito, deixa eu botar aqui no gate. Ó, até o gate também, entre o gate e o drain e o source, ele está em curto, ó. Onde você coloca qualquer perninha do MOSFET, curto. Vamos lá, o outro, do lado, os outros 2. Curto-circuito, curto-circuito. Esses 4 primeiros, curto-circuito, vão lá os outros 4, que é o outro braço. Deixa eu encostar. Opa, não deu curto-circuito. Tá marcando a resistência, que é a resistência do circuito aqui. Deixa eu agora tirar o zoom para vocês verem que nesse lado aqui parece que está ok. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui, botar o multímetro aqui. Olha lá, vamos lá, os outros 2, né? São 4 de cada lado. Olha aí, tá marcando essa resistência porque ali tem resistores ao redor. Então ele tá marcando isso. Então esse não está em curto. Também não está em curto. Também não, provavelmente o outro também não. Então, olha, já identifiquei, provavelmente eu tenho que trocar esses 4 MOSFETs. E aí eu posso consultar os outros componentes que estão ao redor. Geralmente o gate tem um resistor de 10 ohms,
Vou consultar para ver se foi atingido no curto-circuito que deu, o acidente que deve ter acontecido. Vamos ver se os diodos estão ok. Vamos ver se está tudo aqui. Mas provavelmente é só esses 4. Eu vou botar o ferro de solda para aquecer. Vou arrancar os 4. É o IRF 640. Eu tenho ele aqui no estoque. Vai ser legal. Vou trocar os 4. E daqui a pouco eu volto e mostro para vocês aí os novos MOSFETs. E vamos testar. Provavelmente ele vai funcionar esse inversor. Tá, então beleza, pessoal? Olha, acabei de remover aqui os 4 MOSFETs. Tá? Somente 2 queimaram, tá? Somente esses 2 aqui, ó. Deixa eu preparar aqui a bancada para mim poder fazer os testes para vocês. Vamos lá, vamos botar aqui o nosso multímetro. Tá lá, teste de continuidade, no meu caso com BIP. Esses 2 aqui, olha, estão em curto, tá? Em qualquer circunstância. Esse aqui não, ó. Então, esses 2 que estavam em paralelo com esses 2, na hora do teste, estavam esse aqui afetando esse. Mas esses aqui, olha, estão perfeitos. Então, esses aqui, fora, lixo. E nós vamos substituir por esses 2 novinhos aqui, tá? Já deixei tudo pronto aqui. Vou soldar isso no lugar. Não vou filmar a soldagem, tá? Não vou filmar a soldagem. Tá lá, ó, todo mundo certinho, nada em curto, armando, tudo certinho. Todo o teste foi feito. Então, eu vou... E daqui a pouco nós vamos ver como é que fica. Então beleza, pessoal, olha, eu pensei que tinha esses MOSFETs no meu estoque. Infelizmente eu não tenho o IRF 640. O que eu fiz? Eu recoloquei os que estavam bons no lugar, certo? Tá lá, ó, deixa eu focar. Aqui são os 2 que estavam queimados, sendo que esse está em paralelo com esse, assim como esse está em paralelo com esse, ou seja, aqui é um lado e aqui é outro. Mesmo faltando um dos, o par daqui, automaticamente ele vai funcionar. Eu só não vou poder injetar isso na rede, porque vai desbalancear e vai forçar esse que está aqui só com 2. Vou ficar um lado com 4 e o outro com 2, então eu não vou injetar. Mas eu já consigo ligar e ver se ele vai funcionar, ver se ele vai armar o alarme aí de proteção, beleza? Então, olha, já está tudo ligado. Mesmo faltando ali, eu não tenho, vou na loja amanhã comprar, eu já consigo ver se o equipamento vai ligar. Está ali as baterias ligadas com lá os disjuntores para proteger. E aqui, olha, deixa eu pegar com cuidado. Deixa eu colocar um pouco mais em cima a imagem. Aí que tá ficando bom, hein? Então eu vou ligar. Vamos lá, ligou, acionou, permaneceu ligado, não mais soou o alarme. Por quê? Porque agora o curto-circuito que tinha lá não tem mais, porque aqueles 2 MOSFETs eles estavam causando o problema. E nós matamos. Vou apenas agora ir lá na loja, comprar os 2 que estão faltando, IRF 640, não tem aqui nenhum parecido, né? Não vai servir, vai queimar, vai piorar mais ainda. Só vai colocar equivalente se for realmente a mesma amperagem entre drain source, a mesma voltagem, a mesma resistência, a mesma tensão no gate. Tem que consultar o datasheet. É importante também você fazer isso, fazer uma consulta no datasheet para conhecer o componente que você está trocando, se existe aí algum substituto, legal? Mas é sempre importante colocar o mesmo componente. Tá aí, olha, equipamento funcionando. Basta agora que eu coloque os MOSFETs aí para mim poder ligar e fazer o devido teste, botar ele para teste, ver se vai injetar e ficar aí alguns minutos de teste. Vou encerrar essa aula, não vou fazer aí o procedimento de teste, não tem necessidade. O importante é a gente descobrir o defeito. 90% dos defeitos sempre estão nos MOSFETs, se vocês estão comprovando aqui comigo. Legal? Na próxima aula, pessoal, eu vou começar, talvez eu use esse mesmo inversor aqui, para a gente conversar sobre possíveis outros problemas que vocês devem pegar, tá? Nós vimos aqui
praticamente todos os inversores na bancada nós vimos problemas de trocas de MOSFETs, ou na entrada, ou na saída, ou na alta frequência, ou na saída. 90% vai ser, mas os 10% vai ficar dividido em outros probleminhas. E eu quero simular, eu quero falar sobre isso. Nós vamos aí, porque pode acontecer de você pegar um inversor que tenha um defeito cabeludo e vai dar trabalho, beleza? Mas no demais vai ser isso aí, vai bastar você ter paciência, trocar os MOSFETs, saber fazer ali a parte da eletrônica, da solda, da troca, da investigação, testar capacitor, testar resistor, um indutímetro para poder testar transformadores, e assim é que é feita essa manutenção, beleza? Você está se tornando um especialista no assunto. Então, vamos para a próxima aula.